quem vos fala é Elton Silva. Vou apresentar para vocês o resumo do nosso trabalho intitulado A Concepção de Natureza no Sertão de Aracatiaçu. O nosso recorte espacial está situado no distrito de Aracatiaçu, especificamente em duas comunidades rurais, Lagoa da Cruz e a comunidade de São João. Este trabalho resulta de uma investigação empírica realizada no sertão de Aracatiaçu com o fim de analisar a percepção de natureza pelo sertanejo face aos fatores internos e externos como elementos paradigmáticos no entendimento do objeto em uma perspectiva fenomenológica, holística e de natureza integrada. O objetivo principal foi fazer uma discussão sobre a concepção de natureza no sertão de Aracatiaçu a partir do olhar dos distintos atores residentes das duas comunidades rurais situadas neste território distrital, face aos fatores naturais e antrópicos como variáveis fundamentais na interpretação da realidade factual a partir das evidências empíricas e dos relatos de experiência dos autóctones. Os objetivos secundários foi entender como os fatores externos podem interferir na concepção de natureza do sertanejo, comparar a concepção de natureza entre os distintos sujeitos residentes na zona rural e zona urbana, no caso na zona urbana de Aracatiaçu, avaliar os impactos do ensino de geografia na forma de compreensão da natureza pelos sertanejos. A nossa metodologia teve como base principal a TIGS, associada à visão holística e fenomenológica, visualizando-se o objeto numa perspectiva de natureza integrada. Quanto aos aspectos, os procedimentos técnicos operacionais, procedeu-se com a análise documental, a análise bibliográfica e a aplicação de entrevista oral, resultando num trabalho do tipo quanti-qualitativo. Bem, os resultados preliminares, os resultados desse trabalho, apontam para uma percepção distinta do sertanejo relacionado ao tipo de acesso e ao acesso à informação e tecnologia. Observa-se nessa tabela dois aspectos fundamentais que foram interpelados aos interlocutores em relação à percepção da natureza associada à produção do campo. No caso aqui, a uma atividade tradicional relacionada à broca e à queima na produção agrícola, E aí nós tivemos aí a percepção de que o homem altera a natureza a partir dessa atividade. Na primeira coluna, os estudantes tiveram a maior percepção dessa questão. Na segunda coluna, quando se trata do manejo do solo, ou seja, de uma atividade mais prática de produção no campo, observa-se que os estudantes tiveram a menor percepção. Nos dois casos, a comunidade de São João, os interlocutores da comunidade de São João tiveram a maior percepção. Então isso nos leva a acreditar que o acesso a conhecimento, o acesso a tecnologias e o acesso a recursos faz a diferença na interpretação ou na percepção da natureza. No caso aqui dos estudantes, que têm acesso ao conhecimento de geografia, que têm acesso a novas tecnologias. No caso dos moradores da comunidade de São João, que têm mais acesso a tecnologias e à informação, porque se trata de uma comunidade, de um assentamento rural que tem toda a assistência do INCRA, através de projetos de convivência com o semiárido, diferente da comunidade de Lagoa da Cruz, que apesar de também receber algumas políticas públicas relacionadas à convivência com o semiárido, como as cisternas, o programa de cisternas, é uma comunidade que não tem tanto acesso assim às informações e a tecnologias como a comunidade de São João. No outro item da entrevista foi a percepção das mudanças a partir da paisagem, relacionada à broca, à queima, ao manejo do solo. Da mesma forma, tem-se uma diferenciação de percepção em relação aos distintos atores. Então, percebe-se que a compreensão de natureza está associado ao tipo de relação dos indivíduos com a mesma, ou com os recursos a ela relacionados. Bem,
Diante dos fatos, pode-se concluir que os fatores externos, como as PPCS, Políticas Públicas de Convivência com o Semiárido, a educação escolar, o conhecimento de geografia e o acesso à informação, constituíram variáveis importantes no entendimento da percepção de natureza pelo sertanejo nessa pesquisa. A percepção de natureza entre os distintos sujeitos é polissêmica, espaço-temporal e teleológica, ou seja, depende do tipo ou do grau de relação dos indivíduos com os fatores naturais ou com o meio semiárido. Conclui-se que os fatores constituem importantes na mudança de constitui-se que os fatores externos são importantes na mudança de perspectiva e de atitude do sertanejo acerca da natureza, contudo isso ainda não é suficiente. É necessário, portanto, o desenvolvimento de projetos interdisciplinares que sejam capazes de interligar ou de aproveitar o conhecimento do homem do campo associado à produção sustentável no campo, de modo que as novas gerações do campo, ao ter contato com outras tecnologias, com conhecimento, não busquem fora do campo a sua ascensão profissional, que eles consigam se fixar no campo como seu locus habitual, ou seja, cultivando os valores e a cultura tradicionais do campo. Contudo, a partir de tecnologias mais desenvolvidas que possam garantir uma qualidade de vida melhor para que essas populações elas continuem no campo. Bem, as nossas referências, algumas das nossas referências, e o nosso muito obrigado.